Graça e paz, igreja. Um bom dia para vocês. Passando para deixar uma palavrinha que Deus ministrou no meu coração, que está lá no livro de Jeremias 7, capítulo 16, né? Que fala da desobediência, do confronto e da exortação. Amém, igreja? Lá no livro, no capítulo 7, no versículo 16, fala assim, ó. Tu, pois, não ore por este povo, e nem levante por ele clamor ou oração, e nem me importune, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo. A deusa chamada Rainha dos Céus oferecem libações e a outros deuses para provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam? E é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes de si mesmo, para a confusão de seus rostos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre estes homens, sobre estes animais, essas árvores do campo e sobre o fruto da terra, e acende-se e não apagará. Amém, igreja? Aqui é Deus exortando o povo de Israel. Deus está exortando o povo de Israel aqui, né? Porque Jeremias veio fazer um clamor para esse povo de Israel. E Deus está falando assim, não me importunes com esse povo, né? Não ore mais por esse povo, nem peça clamor por esse povo, porque eu não vou ouvir. Porque era um povo rebelde. É um povo que buscava outros deuses. É um povo que fazia um monte de coisa errada, né? Mas quando precisava, eles iam até o profeta para pedir oração. E Deus aqui está falando, não me importune com essas orações, porque eu não vou ouvir. Amém? Então, existem pessoas que precisam de confronto e não de consolação. Às vezes, quando a gente consola uma pessoa que está precisando de conserto, essa pessoa acaba piorando e indo para o inferno. Então, a gente tem que pensar 2 vezes antes de orar por alguém. Porque, às vezes, Deus quer entrar com conserto na vida daquela pessoa e a gente levanta um clamor para consolo e acaba dando tudo errado. Então, a gente tem que prestar bem atenção para quem a gente vai levantar um clamor, para quem a gente vai consolar. Tem pessoas que não precisam de consolo, tem pessoas que estão precisando de exortação. Amém? E exortação muitos não querem ouvir. Então Deus aqui deixa bem claro, né? Não ore para esse povo e nem me importune, porque eu não vou ouvir essas orações. A gente tem a mania de consolar, né, antes de exortar. Mas a palavra de Deus diz, exorta e depois consola. Amém? Então a gente tem que parar de orar por aquela pessoa que Deus quer confrontar, que Deus quer entrar com conserto. Então é isso que nós devemos fazer. Então, pare de orar por pessoas que não querem se consertar. A palavra de Deus diz, as pessoas precisam de confronto, confrontação, exortação. Então, que nós possamos exortar primeiro e depois consolar. Porque senão não vai adiantar nada. Além de Deus não ouvir a oração, essa pessoa vai acabar indo para o inferno. E tem pessoas que precisam ser confrontadas e não exortadas. Isso é dentro da igreja, as ovelhas, né? Precisam ser confrontadas e não exortadas. Temos a mania, hoje em dia, de falar muito do amor, mas a gente esquece da exortação, né? E a Bíblia toda diz que primeiro Deus exortou, depois Ele consolou. Amém, igreja? Então que possamos ter discernimento, né? De quando for fazer uma oração, perguntar a Deus se é exortação ou se é consolo. Amém? Porque antes do consolo, precisa ter o confronto. E é isso que muita gente não gosta, do confronto. Mas Deus só pode agir na vida daquela pessoa se ela se deixar, né, ser disciplinada. Se ela ouvir e aceitar o confronto. Porque na maioria das vezes o confronto, né, de início dói, mas depois a gente vê o resultado. Porque é onde a gente se conserta, é onde a gente se arrepende, é onde a gente entra pelos caminhos de Deus. Não adianta eu estar fazendo um monte de coisa errada e pedir oração,
Porque Deus não vai ouvir. Porque Deus ouve a oração daquele que está andando pelos caminhos dele. E é isso que Deus fala nessa palavra, né? Se a gente não estiver nos caminhos do Senhor Jesus, Ele não vai ouvir nossas orações. Amém, igreja? Então, deixa essa palavrinha para você pensar aí, tá? E refletir. Que antes do consolo, precisa vir o confronto, a exortação. Amém, igreja? Que Deus abençoe e até a próxima.